Vamos juntos adorar Jesus. Você é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado.
louvor és o meu respirar. Então te dou meu louvor, todo louvor és o meu respirar. Então te dou meu louvor, somente a ti. Grande é o Senhor. Tu és grande, grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Levante suas mãos, vamos cantar toda a terra. E toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. E toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. És o meu respirar, és o meu respirar. Então te dou meu louvor, e todo louvor és o meu respirar. Então te dou meu louvor, e todo louvor és o meu respirar. Então te dou meu louvor, somente a ti. Grande é o Senhor, Ele é grande. Grande é o Senhor. Vamos lá, a última vez, levante sua voz, diga: Ele é grande. Grande é o Senhor. Amém. Jesus, tu és digno de louvor. Não há ninguém como tu. Nos leva para um lugar de intimidade contigo, Senhor. Jesus, quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no seu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 e arrastar. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder, esconder pra você não sair. Pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Nós chamamos Jesus, intimidade contigo é o nosso desejo. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo
descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lara, 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 e me acalmar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Laro, 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 lara, e te abraçar. Laro, 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 lara, Eu quero te abraçar, quero te abraçar. ser teu amigo íntimo. Eu quero te abraçar, te conhecer mais de perto. Eu sei que o novo vivo caminho já está aberto e eu quero ir. Eu quero ir mais perto de ti. Sei que eu sou bem-vindo, bem-vindo em sua presença. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Faz o nosso coração queimar. O meu coração queima por ti. Amado da minha alma, e o meu coração queima por ti. Santo Espírito, toque em nossos corações nessa hora. Desperta, Senhor, paixão por Jesus. Nós nascemos para ser íntimos de ti, Senhor. Onde você estiver agora, abra os seus braços na presença dEle. O meu coração queima por ti. Sinta o seu coração queimando por Jesus. O meu coração queima por ti. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te damos graça nesse tempo, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Clamamos, ó Deus, a tua mão sobre as nações nesses dias, derramando paz. Que essa pandemia passe e que nós recebamos da paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, livrando toda enfermidade na alma,
toda doença psicossomática, toda depressão, pânico, ansiedade, síndrome do pânico, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê da tua paz, a paz que excede todo entendimento humano, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, a partir do verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Esse texto é o texto chave para nós, porque ele traz a primeira menção acerca da palavra dízimo. É a primeira vez na Bíblia que é citado dízimo. Muito antes, muito antes da lei, muito antes dos dias de Moisés. E nós usamos, né, essa hermenêutica bíblica da primeira menção. Toda vez que a Bíblia cita algo pela primeira vez, é estabelecido ali um princípio da primeira menção. Um princípio que estabelece um padrão por todo o texto bíblico até Apocalipse. Então aqui nós percebemos que Abraão, quando vai livrar o seu sobrinho Ló daquela batalha chamada da Batalha dos 5 Reis, ele liberta Ló e se depara com Melquisedeque. Melquisedeque aqui é um tipo de Cristo, é um tipo de rei e sacerdote. E quando Abraão se encontra com Melquisedeque, depois dessa vitória, dessa batalha, ele então dá o dízimo a Melquisedeque, simplesmente por reconhecer que Melquisedeque era rei e sacerdote, era alguém maior que Abraão. Então, aqui nesse momento, Abraão então estabelece esse princípio tão poderoso, né? Ninguém mandou Abraão dar o dízimo. Abraão não deu o dízimo porque estava com medo de alguma retaliação. Abraão não deu o dízimo porque estava com medo de que os gafanhotos fossem devorar sua lavoura. Abraão deu o dízimo não porque estava com medo de receber uma maldição. Não, Abraão deu o dízimo porque reconheceu Melquisedeque como alguém maior do que ele. Foi um coração voluntário. No Novo Testamento, Jesus é interrogado pelos fariseus diversas vezes se a lei deveria se acabar. Ele é interrogado pelos fariseus se, de fato, a lei do Velho Testamento deveria ser cumprida ou extinta. E Jesus, em um desses momentos-chave, ele diz: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus estabelece um padrão, ele não cancela a lei, mas ele estabelece um padrão para a nova aliança. E o padrão, aquilo que rege a nova aliança, é o amor. Tudo que nós fazemos na nova aliança é baseado no amor. Tudo que nós fazemos para o Senhor precisa ser estabelecido com base no amor. No amor, no reconhecimento, naquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, quando você for participar desse momento, eu queria que você participasse com esse entendimento. Não participe porque simplesmente você está com medo de vir uma maldição. Não participe porque você está fazendo isso para que não venha algo pior sobre a sua vida. Não, faça pelo amor. Faça baseado como Abraão, que reconheceu Melquisedeque, alguém maior do que ele,
capaz de abençoá-lo, capaz de mudar o destino dele. Então, eu queria que você participasse agora, né, desse momento dos dízimos e das ofertas. Aqui você pode encontrar aqui um QR Code, as nossas contas bancárias, você pode participar de forma digital e ser abençoado não simplesmente porque você está buscando uma troca, mas porque você reconheceu aquele que te amou primeiro, em nome de Jesus. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito ou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, no Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu queria também que você lesse comigo esse texto do verso 20 de Gênesis, onde a Bíblia diz: "E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo." Mas no início do verso 18, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho.
Aqui, o pão e vinho já aponta para a nova aliança, já aponta para Jesus, aponta para Cristo, onde o Senhor Jesus estabeleceu conosco essa aliança, aliança no sangue do Cordeiro, e o pão e o vinho é a própria personificação do corpo de Cristo. Jesus disse: esse é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso, comei e bebei em memória de mim. Participe da ceia conosco agora, aí na sua casa. Você pode pegar o pão, pegar os elementos, e eu quero orar por esse momento, e eu quero agora consagrar esses alimentos no nome de Jesus. Pegue aí os elementos e vamos consagrar ao Senhor. Pai, nessa hora eu apresento ao Senhor o pão e o vinho como símbolo, como sinal profético da pessoa de Cristo, que o Senhor mesmo, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça, partiu e os entregou e disse: comei, fazei isso em memória de mim. Esse é o meu corpo que é entregue por vós. Por isso, nessa hora, ó Deus, que cada um de nós, ao comermos do pão e bebermos do vinho, possamos ter vida em nós, possamos receber da Tua presença, possamos receber da vida que há no Senhor, possamos receber cura em nosso corpo, no nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo à Paz Church Palmas, é muito bom ter você conosco. Fique ligado agora nas nossas principais informações. Mateus 28, versículo 17, Jesus diz: ide e fazei discípulos. Esse é um desafio, uma missão encorajadora para cada um de nós. E como igreja local, nós temos esse trabalho incrível de ir e fazer discípulos. Isso exige de nós tempo, isso exige de nós treinamento, habilidades, de nós sabermos como devemos obedecer esse mandamento importantíssimo. Com esse objetivo, nós vamos, no dia 17/10, das 14 às 18h30, ministrar aqui na Paz Church Palmas o Expresso 1. O que é o Expresso 1? É o treinamento intensivo de discipuladores. Você, antes de assumir alguém para cuidar de um discípulo, você precisa ser capacitado. E para você que já é um discipulador, nós queremos te treinar mais, te dar novas ferramentas, nós queremos atualizar você. Então é muito importante que você esteja aqui conosco. O evento será gratuito, nós teremos um custo de R$10 para a apostila, que é opcional, mas você precisa se inscrever através do nosso site ou através do nosso aplicativo. Tivemos lá porque nós temos uma missão muito importante de ir e de fazer discípulos. A Rede de Mulheres, em parceria com o Ministério Amor em Ação, vão promover um culto especial para marcar o Outubro Rosa, esse mês que é destinado à prevenção do câncer de mama. Então, a ginecologista doutora Franciele vai compartilhar o tema sexualidade da mulher. E a rede tem uma sugestão e um desafio. A sugestão é que as mulheres possam vir caracterizadas de alguma peça na cor de rosa e, logicamente, não esquecer de vir de máscara. E o desafio é que cada uma possa trazer 1 quilo de alimento não perecível, na qual o Ministério Amor em Ação vai destinar essas doações para a Liga Feminina. O culto acontece no dia 24, às 19 horas. E para finalizarmos, o Amor em Ação tem um desafio especial para você. Neste mês de outubro, o Ministério está fazendo a captação de roupas para um bazar que será realizado no dia 7 de novembro no setor Lago Norte. Então tem lá uma roupa ainda que está ok, traga, oferte ela. Esses recursos desse bazar serão destinados para as próximas ações do Ministério Amor em Ação, inclusive a que será realizada para o fim de ano. E fica uma dica valiosa para você. Coloque seu celular no modo avião, anote os principais pontos desta palavra e até o próximo Paz News.
Forte para Jesus. Glória a Deus. Muito bom dia, graça e paz. Vamos passar para o ministério da palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28, um texto bem conhecido. Ok? Mateus 28, a partir do versículo 18. Fica muito ligado, eu tenho certeza que Deus vai falar muito, muito poderosamente com você. Já está falando, né? Eu creio que já passou gente chorando ali na hora do louvor, já falou na hora aqui da ministração, né, da ceia, da oferta, e vai continuar falando agora. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade, diga toda autoridade, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos repetir isso aqui. E eis que estou convosco, bem forte, e eis que estou convosco todos os dias. Diga, todos os dias, até a consumação dos séculos. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua presença, cultuando o Teu nome, adorando o Teu nome, aprendendo do Senhor, louvando o Teu nome. Muito, muito obrigado, Senhor. E nós clamamos nessa manhã como igreja do Senhor, derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, mais do que informação a respeito desse tema, Senhor, revela esse princípio, essa dinamite no nosso espírito. E que nós possamos, Senhor, colocar essa palavra em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, queridos, eu tenho um tema para compartilhar com vocês hoje, o maravilhoso nome de Jesus. Aleluia! O maravilhoso nome de Jesus. Jesus realmente nos deu a autoridade para usar o seu nome. É muito importante, irmãos, a gente entender isso na palavra. Olha, eu tenho certeza, eu quero profetizar isso sobre a sua vida, você nunca mais será o mesmo, mas não perca nada aqui hoje, ok? Então, eu quero trazer uma palavra assim muito prática para vocês. Eu quero colocar essa arma na sua mão, né? Eu não, né? A palavra de Deus. Mas você precisa entender que nós temos falado muito sobre isso, não é? Tipo assim, ó, nós não pensamos assim, olha, que vocês precisam da gente aqui, tá, pessoal? Nós somos o segredo da vida de vocês. Não, não, irmãos, não existe isso. Na verdade, o nosso alvo sempre é capacitar cada um de vocês se tornar realmente esse embaixador de Cristo. Amém, queridos? Você não está aqui para depender de ninguém, você não está aqui para participar de um culto todo domingo, voltar para casa, viver a mesma vida. Não. Você precisa entender que você é parte de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, não tem nada que eu tenho que você não tenha, eu não tenho nenhum direito que você não tem. Quem está me entendendo? E ninguém na terra, na face da terra, tem mais direito do que você. Ok, queridos? Então, por isso que eu quero trazer essa palavra para desmistificar isso, não é? Tirar esse pensamento de que vocês precisam, vocês são dependentes de alguém para vocês chegarem a Deus, para vocês receberem coisas de Deus. Não existe isso, irmãos. Amém, queridos? Diga assim: eu sou filho. Não é ser tão filho quanto eu, não é? Sou também. Então, é muito importante a gente entender o maravilhoso nome de Jesus. Então, vamos começar aqui. Eu quero, nessa introdução, deixar uma base forte para vocês aqui. Porque, irmãos, por que nós temos realmente essa autoridade para usar o nome de Jesus? Primeiro, porque nós fomos feitos família dele. Efésios 2 diz que nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros. Nós somos agora parte da família de Deus. Quem está me entendendo?
Então, irmãos, não somente parte da família, mas nós somos filhos, não é? João 1,12 diz que aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder, diga poder, não é? O que é poder? É capacidade, não é? É habilidade, o poder de ser feito filho de Deus. Então, a primeira razão porque você pode usar esse nome é porque você é da família, não é? Não tem nada a ver com privilégio, irmão. Não, eu posso usar porque eu sou um crente assim diferenciado. Não, irmão, não é isso. Você é da família, não é? O João Paulo, meu filho, pode usar o meu nome, o Conceição, que é o meu sobrenome, tanto quanto a Ana Lídia pode. Não tem nada a ver com merecimento. Quem merece mais para usar o meu nome? O Paulinho ou a Ana Lídia? Irmãos, não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com direito, com justiça, porque eles são filhos. Diga glória a Deus. Amém? Outra coisa importante, irmãos. Quantos aqui foram batizados em nome de Jesus? Esse texto que nós acabamos de ler, não é? Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Porque tem gente que pensa talvez que Jesus é muito poderoso lá no céu. Irmãos, Ele é poderoso no céu, como Ele é poderoso na terra. Aliás, o apóstolo Paulo diz que Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho no céu, na terra, e não somente isso, debaixo da terra, até no inferno, todo mundo tem que se ajoelhar diante desse nome. Diga glória a Deus bem forte. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, olha só, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele fala assim: ide então. Se eu tenho toda a autoridade, e eu estou dando essa autoridade para vocês, ide então, façam discípulos de todas as nações. Agora olha o que ele fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra batizar significa imergir, ou submergir, né? Perdão, submergir, ok? Então, irmãos, por que você tem o direito de usar o nome de Jesus? Não só porque você é da família, não só porque você é filho, ok? Mas também porque você foi misturado com Ele. Você foi mergulhado nele, você crê nisso? A Bíblia diz que nós morremos com Ele. Irmão, isso é poderoso demais. O princípio da substituição é muito poderoso. A Bíblia diz que nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele e estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais. Quem está me entendendo? Então nós somos um com Cristo. Então por isso que você pode usar o nome dele. A minha mão pode usar o meu nome, tanto quanto o meu pé, tanto quanto o meu rim. Todo o corpo se chama Jackson. Amém, queridos? Então, a segunda razão porque você pode usar é porque você foi batizado, você foi misturado, você está em Cristo. Tem alguém que está em Cristo aqui? Aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então tem uma nova natureza, uma nova vida. A vida de Deus está em você e você está nessa vida. Por isso que você pode usar o nome, tanto quanto ele pode usar o nome. Tanto quanto ele, enquanto cabeça, pode usar o nome dele, você como corpo pode usar o nome dele. Diga: eu e Jesus somos um. E a terceira razão porque você pode usar o nome dele, você tem essa autorização, essa autoridade, esse poder, é porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Irmão, como que Jesus vai te colocar aqui para ser um embaixador dele, que vai representá-lo nessa geração e nessa terra, se ele não te der autoridade para usar o nome dele? Irmão, o resumo da ópera é que eu e você recebemos uma procuração. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Você tem uma procuração do nome de Jesus. Agora o que eu quero te mostrar aqui, ainda nessa introdução, que é muito importante, o valor dessa procuração. Eu acho que muitos têm a procuração e colocam no bolso a procuração. Colocam no bolso porque não entendem o valor por trás dessa procuração, não é? Então, nós temos os advogados aqui. O que determina o valor de uma procuração? Não é? É o quanto de autoridade e poder aquela pessoa que passou a procuração tem. Não é isso, doutora Karine? Não é isso? Então, se eu passo uma procuração de plenos poderes para o Jacques, ele não vai ganhar muita coisa. Não é? Mas, irmão, se uma pessoa muito poderosa
der para o Jacques uma procuração de plenos poderes, quem está me entendendo que ele tenha muito poder agora? Porque agora ele é um representante dessa pessoa. Então você está entendendo quem que você é aqui? Porque você é filho, porque você é da família, você pode usar o nome, deve usar o nome. Ok? Porque você é um com Ele, você não está separado dEle. Por isso que eu estou te dizendo, irmão, você não está numa religião, frequentando uma religião. Não é uma questão de merecimento. Eu vejo muita gente assim, não, ora aí por mim, eu preciso que você peça aí, porque eu não mereço. Irmão, nesse sentido ninguém merece, mas nós somos filhos. Mas nós estamos misturados com Ele, nós somos um com Ele. Então nós temos autoridade, nós temos a procuração. E Ele não nos deixaria aqui, e nos daria essa missão, e Ele nos nomearia embaixador. Agora te vira. Jamais, irmãos. Ele colocou o nome dEle nisso. Vocês estão me entendendo? Agora é muito importante a gente entender o poder por trás disso, o poder dessa procuração. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui. Claro, não tenho tempo para mostrar minuciosamente o poder dele, mas tem coisas muito claras, irmãos. Se a gente entender isso, já era para o diabo, já era para a derrota, já era. Então vamos ver aqui. Então vamos ver o poder por trás do nome dele. Então a primeira coisa, irmão, ele é Deus. Diga, Jesus é Deus. Olha o que diz Hebreus 1:3, eu quero que você me acompanhe aqui no telão. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele disse para o Filipe assim, o Filipe perguntou, o discípulo, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele disse, Filipe, vocês não viram o Pai? Como assim? Quem me vê, vê o Pai. Então, ele diz, eu e o Pai somos um. Olha a continuação. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Irmão, serve para você isso? Serve você ter a procuração de alguém que é Deus? Serve você ter a procuração, o nome, o direito de usar o nome de alguém que com a sua palavra sustenta o universo? Serve. Você precisa de alguém mais. Você precisa de algum homem para interceder por você, algum homem poderoso, que tenha um poder, uma unção diferenciada para resolver o seu problema. Você precisa dessa pessoa. Irmão, o que a igreja precisa é largar mão de ser criança. A Bíblia diz, né, que a criança, mesmo, está lá o apóstolo Paulo que fala isso em Gálatas, a criança, mesmo quando ela é filha de alguém muito rica, ela vive como um escravo. Porque ela não pode usar tudo aquilo, porque ela não tem responsabilidade nem juízo para usar toda aquela herança daquele bilionário. Enquanto ela é criança, ela não recebe a herança, ela fica na mão de tutores. A igreja tem que sair da mão desses tutores, irmãos, pelo amor de Deus. A igreja tem que sair da mão desses tutores. É hora da igreja assumir a sua identidade de adulta, de paz, né, de cuidar de pessoas, de ser luz do mundo, de ser sal da terra. Nós temos um nome. Ele é Deus, irmãos. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Olha a continuação. E depois de ter feito a purificação dos pecados dos seres humanos, não é? A Bíblia diz que ele sentou-se no céu, do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Serve para você? Serve uma procuração? Serve o direito de usar o nome de alguém que está sentado no topo do universo, ao lado de Deus Pai? Meu Deus, serve para você? Serve para você essa procuração? Jesus da glória. Irmãos, Filipenses 2:9, eu disse agora, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Dá um glória a Deus bem forte. O nome acima da doença, o nome acima da miséria, o nome acima do fracasso, o nome acima de Satanás. Ah, Satanás, quem é Satanás? Irmãos, que nome poderoso. Colossenses 2,15 diz que ele despojou os principados e as potestades.
ou seja, toda a autoridade espiritual, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Serve você ter a procuração de alguém que já venceu? De alguém que já venceu Satanás? Que não tá... Irmãos, Deus não está numa cana de braço com o diabo. Isso é fato consumado. Ele já venceu não só de... Irmão, olha só o que Jesus pensa do diabo. Ele despojou. O que é despojar, pastor? É tomar tudo que era dele. Não é? O Adão entregou para ele, lá atrás. Então Jesus veio como o último Adão. E foi colocado na mesma posição do Adão. Foi tentado como foi tentado o primeiro Adão. Só que ele venceu o pecado. Nós vimos na semana passada. Ele venceu o pecado. Então veja bem, irmãos. Não só ele despojou tudo aquilo que estava na mão do diabo, que ele tirou de Adão, mas a Bíblia diz que ele desprezou o diabo. Quem está comigo? Ele venceu e virou de costa e acabou. Mas não vira de costa para ele, porque ele é um inimigo perigoso. Ele está morto. Ele morreu. Serve esse nome para você? Serve você ter autoridade? Está aqui mais um doutor. Serve, doutor, essa procuração, esse direito de usar o nome desse que é Deus, desse que tem toda a autoridade, desse que tem todo o domínio, todo o poder. Amém, queridos? Serve ou não serve? Aleluia. Vocês estão começando a entender. A Bíblia diz que ele não só despojou o diabo, irmãos, não só desprezou ele na cruz, mas ele nos tirou, Colossenses 1, 13, 14, ele nos tirou do império das trevas, já era. Satanás não tem mais nenhuma influência sobre a nossa vida e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vocês estão me entendendo que nós não vivemos mais no mesmo país do que o diabo? Não é? Nós somos da luz. Quem está me entendendo? Nós somos desse país chamado luz. E nós temos um rei chamado Jesus. Estão me entendendo que esse outro rei michuruca de um império falido, condenado à destruição, chamado o império das trevas, não pode entrar nesse império e nos tocar. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Aleluia. Irmãos, e aí o apóstolo Paulo, o faixa preta, esse cara é fantástico, o apóstolo Paulo. Eu sou apaixonado por ele. Eu acho que ele que teve a maior revelação de tudo isso, entre todos os discípulos. Pelo menos é o que escreve mais e deixa muito claro. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo... Olha qual que era a crise do apóstolo Paulo. Tem que ser a minha, e tem que ser a de cada um líder, de cada pastor no Brasil e no mundo. Essa que tem que ser a nossa crise. Qual que é a crise? Olha a oração do Paulo, uma oração, irmãos, ela revela muito sobre o que está no nosso coração, sobre as nossas crises. Olha o que diz Efésios 1:18, eu queria que você me acompanhasse. O apóstolo Paulo ora assim, ele faz uma oração enorme, desde o versículo 1, mas aqui a partir do versículo 18 ele diz assim, olha, qual a riqueza, ele está orando, vocês precisam descobrir isso, ele diz. E eu estou orando para que vocês tenham espírito de sabedoria e revelação e conheçam a Cristo. E conheçam todo o poder investido nele. E conheçam que todo esse poder foi disponibilizado para a igreja. Para que a igreja continue a missão dele na terra. Ele está orando sobre isso. Então ele diz assim, olha. Eu oro para que vocês descubram qual a riqueza da glória. Olha essa riqueza. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Você sabe... Irmão, herança, de novo, herança não é uma questão de merecimento, herança é uma questão de identidade, de filiação. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, vocês não estão entendendo o tamanho da herança de vocês. No nosso caso, o nome que nós recebemos como herança, o direito de usá-lo. Ele está dizendo aqui no versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem. Olha só. O versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais,
acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, para sempre. Amém, queridos? Muito poderoso. Então, Senhor, minha oração é essa por vocês hoje, que vocês compreendam a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que você recebeu como herança, e você compreenda a suprema grandeza do poder dele. Aleluia. Amém, querido? Então essa era a oração do apóstolo Paulo. Ele é o rei dos reis, irmãos, o senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. Serve isso? Quem está comigo aqui? Serve uma procuração de um rei para você? Serve uma procuração de um rei, uma procuração de plenos poderes de um rei? Serve? Já está bom? E se for o rei dos reis? E se for o senhor dos senhores? Irmão, o que eu quero te dar, o que eu quero te dizer, não é que nós temos essa procuração. Meu Deus, eu não sei se isso impressiona vocês, eu não sei se isso enche vocês de fé, mas me enche de fé. Eu tenho essa procuração. É por isso, irmãos, que quando Jesus, então, na hora que ele está indo para o Pai, na hora que ele está sendo, que ele está subindo para o céu, para assumir a posição dele, à direita de Deus, para ser o nosso intercessor para sempre ali à direita de Deus, irmãos, ele deixa essa palavra para os discípulos, Marcos 16, 18 e 19. Marcos 16, 17 e 18. Quer ver? Me acompanha aqui, olha. Estes sinais seguirão os que creem. Aleluia, aleluia. Aí ele continua: em meu nome, diga em meu nome, diga no nome dele. Claro, ele está subindo, mas ele está dizendo aqui: mas eu estou deixando uma procuração com vocês. Vocês são filhos agora. Vocês agora têm uma nova natureza dentro de vocês. Milagre para vocês é algo normal. Quem está me entendendo? Irmão, milagre não deveria ser para nós um bicho de 7 cabeças. Porque depois que nós recebemos essa nova natureza dentro de nós, esse Espírito Santo dentro de Deus dentro de nós, milagre para nós deveria ser algo normal. Porque, irmão, o Evangelho é todo milagre. O nascimento virginal de Jesus é um milagre. Deus encarnando, virando homem, é um grande milagre. Jesus, homem, 100% homem, ressuscitando, é um grande e poderoso milagre. Deus vindo morar dentro de nós. Vocês estão entendendo que é um grande milagre? Então, milagre para nós, na nossa vida aqui, deveria ser algo normal. Por isso que ele diz: em meu nome. Porque vocês têm a procuração, porque vocês têm o direito de usar o nome, porque vocês são filhos, porque vocês são embaixadores, porque vocês são um comigo. Em meu nome vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pastor, para quem é isso? Quanto tempo de igreja eu tenho que ter? Mas, irmãos, é isso que eu estou vendo na igreja, não é? A pessoa, ela pensa assim: puxa vida, o que eu preciso fazer para merecer isso? Irmãos, quando Jesus diz assim, olha, esse primeiro texto que eu li, toda autoridade nos céus e na terra me foi dada, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? E ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Quando Jesus diz isso, e os discípulos vão no nome dele, e ensinam eles, batizam eles, irmão, quando o bichinho sai de dentro da água, ele já sai com a procuração na mão. Quem está me entendendo? Então você já tem essa procuração desde o dia que você nasceu na família de Deus. Porque não usa. Porque você está esperando por alguém para... não, mas a procuração do outro é maior. Não existe procuração maior, porque a procuração depende de quem passou a procuração. Então quem me passou a procuração é o mesmo que passou a procuração para você. Então não existe isso, irmão. O que nós precisamos é crer.
Esses sinais acompanharão quem? O que crê. Você creu? Então esses sinais têm que acompanhar você. Pode colocar a mão nesse capiroto aí, irmão, né? Pode orar pelo enfermo. Quem está me entendendo? Fulano está doente, muito doente. Chama o pastor Jacques, não é? Chama o pastor Jacques da Grace para orar. Não é pecado chamar. Por que você não ora? O mesmo poder que está no Jacques está em você. A mesma procuração que o Jacques tem, você tem. Coloca a mãozona nesse doente aí, meu irmão. Amém, irmão? Fogo nele. Não é? Eu quero quebrar esse paradigma dessa miséria, não é? Dessa dependência de homens. Nós só precisamos de Cristo, irmãos. Quem tem Jesus tem tudo. Amém? Deixa eu mostrar bem rapidamente para vocês, não é? Essa foi só a minha introdução, mas a introdução precisava ser clara, para vocês entenderem, não é? Entenderem que vocês têm direito do nome. Mas e daí? Entender que quem deu a procuração é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e fim de papo. E vocês entenderem que não depende do seu merecimento, não é? Mas do seu direito de filho. Ok, querido? Não é uma promessa. Pastor, essa promessa é top das galáxias. Eu não estou te falando promessa nenhuma. Onde foi que você ouviu promessa? Eu estou te falando de um fato. Promessa é eu dizer assim: eu vou te dar meu carro. Fato é eu te dar o documento e dizer: esse carro é seu. Então é esse o caso. Não é uma promessa, é um fato. Amém? Vamos ver rapidamente então comigo. Nós vamos terminar bem no horário. 11 horas da manhã. Brincadeira. Vamos terminar bem no horário. Vamos lá. A primeira coisa aqui, irmãos, do uso prático desse nome. Eu falei para você que meu alvo é que você saia daqui. Rapaz, é meu. Eu tenho também. Eu posso fazer. Não é? E a primeira coisa é o poder do nome, de usar o nome na oração. Ok? Olha o que diz aí João 11:41. Quem me acompanha? Pai, é Jesus orando lá, na frente do sepulcro do Lázaro, que estava morto há 4 dias. E ele diz assim: olha, Pai, graças te dou porque me ouviste, não é? Ele não está pedindo para Deus ouvi-lo. Ele está orando dizendo: eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Mas o Lázaro está do lado de dentro da sepultura ainda. Olha só. Aliás, eu sabia, e isso é muito importante, que sempre me ouves. Então, irmão, presta bem atenção aqui no que diz respeito à oração. Só isso que eu quero que você leve para você com relação à oração. Você já tem muitas informações sobre oração, mas leva isso aqui o que eu vou te falar. Presta atenção. Quando Jesus diz assim: olha, Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Vocês estão entendendo que quando eu oro no nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando? Vocês estão entendendo que se eu tenho a procuração para representar o Rogério com relação a um imóvel dele, é como se o Rogério estivesse lá. Não é isso? Agora veja bem, então quando eu chego ali em oração e oro em nome de Jesus, vocês estão entendendo que Jesus está orando? E vocês estão entendendo que quando Jesus diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Vocês estão entendendo que você sempre é ouvido? Qual que é o problema? É que nós não acreditamos. Irmão, o que não procede de fé é pecado. Então, eu vejo tanto crente fazer isso. Ora por mim, porque eu pequei, ou porque eu não estou vencendo esse pecado, ou porque eu... Irmãos, como eu disse, se a Ana Lídia for perfeita, ela pode usar meu nome. Se ela pecar, ela vai usar meu nome. Ela vai continuar usando meu nome. Pastor, o senhor está abrindo um precedente para o pecado. Não estou, irmãos. Porque o apóstolo João disse que aquele que diz que não comete pecado está mentindo, engana-se a si mesmo. Então, irmãos, se Deus dependesse disso para nos abençoar, vocês estão entendendo que ninguém na face da terra receberia isso?
O que é que nós temos que entender? Ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, ser a justiça de Deus é uma questão de direito legal. De novo, eu sou a justiça de Deus, mas eu pequei, mas eu me arrependo e eu não quero mais fazer. Ah, mas eu vou fazer de novo lá na frente, mas eu não quero fazer. Então, irmão, o fato é que você é a justiça de Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Você é o filhinho do papai. Você está batizado nele, mergulhado nele, um com ele. Então quando você ora em nome dele, é como se ele estivesse orando, irmãos, e o pai sempre ouve Jesus. Eu não estou dizendo que tudo que você pedir, ele vai, Senhor, me dê isso aqui. Irmão, ele vai fazer segundo a sua vontade, mas ele vai te ouvir. Quem está me entendendo? Mas eu creio muito nisso, que quando ele coloca algo no nosso coração, em geral, é porque ele quer nos dar. Ele coloca um sonho dentro de nós, um sonho dentro de nós, é porque ele quer nos dar. Ele só está esperando que a gente ore no nome dele. Quem está me entendendo? Então quando você for lá orar hoje, não vai assim, eu sei que eu não mereço. Tem gente que já ora assim, olha, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas alivia aí. Irmão, não vai receber nada. Porque não crê. Primeiro, ele não crê que ele é a justiça de Deus. Ele não crê que ele tem a procuração. Ele acha que depende dele. Então ele não está glorificando a Deus. Então essa oração é muito frágil. Não é uma oração em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Olha o que o apóstolo João diz em João 14, 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu nome. Aleluia. Eu fico emocionado. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Estão entendendo que quando eu oro em nome de Jesus, na fé, nessa fé de que eu sou um com Ele, que eu sou filho, que eu sou embaixador, que eu sou herdeiro, que eu fui feito família, que eu sou a justiça de Deus, quando eu tenho essa fé, essa certeza, eu chego em nome de Jesus. Irmãos, Ele está esperando isso, e quando eu recebo a bênção, o Pai é glorificado no nome do Filho. Isso é tremendo demais, irmãos. Olha o que diz João 16, 24. Até agora nada tem despedido em meu nome. Você pode até dizer assim para mim, pastor, mas eu tenho orado em nome de Jesus. Mas você nunca mais vai orar em nome de Jesus da mesma maneira depois de hoje. Amém? Nunca mais. Tem gente que usa o nome de Jesus como um amuleto. Primeiro aquela choramingação. Senhor, misericórdia, porque não sei o quê, eu não aguento mais esse marido, porque não muda, porque não sei o quê. Em nome de Jesus, amém. Quem está entendendo que essa não é a oração da fé? Senhor, você está vendo a minha roça, eu não aguento mais essa miséria na minha vida, tenha pena de mim, Senhor. Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, ele por amor de nós se fez pobre para que na sua pobreza nós fôssemos ricos. Nós temos que confessar essa palavra, que não é uma promessa, é um fato. Entende? E você tem que falar isso em nome de Jesus. É diferente, totalmente diferente. Então, a nossa oração, irmão, tem que ter uma base bíblica. É por isso que Provérbios 28, 9, eu nunca entendia isso. Mas eu entendi isso de uma forma que foi tão revelação para mim. Provérbio 28, 9 diz assim, que aquele que afasta o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Quando eu lia isso, eu não entendia como que uma pessoa pode fazer uma oração abominável. Como que eu posso ir lá, me ajoelhar diante de Deus, cheio de jejum, cheio de súplica, e essa oração ser uma oração abominável? É porque, irmãos, ela não tem nada a ver com a palavra. Ela não tem nada a ver com o que Deus disse. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando a Bíblia diz, olha, a Bíblia diz, até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Diga glória a Deus. Mas é pedir em nome dele, nessa base da palavra
dele, dos fatos bíblicos, do direito que eu tenho. Quem está me entendendo? Estou te libertando? Mateus 18 diz assim, olha, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, olha a autoridade que a gente tem, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Meu Deus do céu. Ai, diga assim comigo, tudo o que eu ligar. Ah não, diga com fé agora, diga tudo o que eu ligar aqui na terra terá sido ligado no céu. Tudo que eu desligar na terra terá sido desligado. Por quê? Agora você vai entender. Por quê? Por que que isso pode acontecer? Porque quando você liga algo lá no céu, todo mundo diz amém, está ligado. Por quê? Porque você tem um nome. Porque é como se o próprio filho estivesse ligando, estivesse orando. Irmão, o nome é a pessoa. Amém? O nome de Jesus é Jesus. Quando eu oro no nome dele, é como se Jesus estivesse orando. E quando ele liga, o céu liga. Quando ele desliga, quando ele diz assim, quando ele desligava um demônio de uma pessoa, não é? Quem já viu Jesus desligar um demônio de uma pessoa na Bíblia? Está desligado no céu, irmão. Acabou. Está desligado. Aquele demônio não tem mais autorização para entrar lá. Então veja bem. Agora, eu posso ligar e desligar qualquer coisa a hora que eu quiser? Claro que não, irmãos. Claro que não. 1 João 5,14. Esta é a confiança que nós temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É segundo a sua palavra. Por isso que o crente tem que ter um relacionamento com a Bíblia. Ele tem que conhecer a vontade de Deus. Porque senão ele vai orar uma loucura que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas quando eu oro a vontade de Deus, no nome de Jesus, entendendo que ele é a autoridade suprema e ele me deu essa autoridade do nome dele, irmãos, a minha oração não vai mais ser a mesma em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Então a primeira coisa aqui, oração. A segunda coisa, cura. Mesma coisa, irmãos, você não depende de ninguém para orar pela sua cura ou pela cura da sua família. Como eu estou te falando, você pode chamar? Ah, pastor, é pecado chamar? Não, pode chamar. A gente vai lá orar, vamos orar juntos. Mas o que eu quero tirar da sua cabeça é que outra pessoa tem mais poder ou mais direito do que você. Quem está me entendendo? Então a cura. Atos 3:4 diz assim, Pedro, fitando juntamente com João, ok? Essa cena ali na porta formosa do templo de Jerusalém. O Pedro, fitando-o, ou seja, olhando nos olhos, o paralítico, juntamente com João, disse, olha para nós. Eu acho essa cena ela é muito bonita, mas ela é engraçada, que você vai ver. Olha para nós. E ele olhava atentamente, ligado, esperando receber alguma coisa. Aí o Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem ouro nem prata, eu não tenho nada, meu amigo. Eu estou zerado. Mas o que eu tenho, eu te dou. Eu acho engraçado, né? Imagina, né? O cara está lá, olhando para ele. O Pedro não, com aquele olhão, olhando para o cara. Aí o cara fica ligado. Oba, esse cara foi com a minha cara, vai me abençoar. Fica olhando. Aí o Pedro diz, rapaz, eu não tenho nada. Olha aí, estou zerado. Não tenho nada. O cara, mas calma, o que eu tenho eu vou te dar. Agora imagina, o cara olha para aquele pescadorzinho assim, humilde, simplesinho, não tem nada. Eu fico imaginando, irmão, a frustração daquele camarada. O que eu tenho, eu te dou. Meu irmão, o cara se assustou com o que o Pedro tinha, que era muito maior do que tudo, porque ele disse, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que é que ele tinha? A procuração. O que é que ele tinha? O nome. O que é que ele tinha? Jesus, porque quem tem um nome tem Jesus. O que é que ele tinha? A fé no nome. Irmão, quando ele ordenou em nome de Jesus, a Bíblia diz que o cara levantou, saiu correndo, entrou no templo e ele ficava gritando, louvando a Deus. Todo mundo ficou tão impressionado, correram para a porta ali, não é? O Pedro já colocou o cara debaixo do braço e já levou o cara.
E aí o Pedro ficou assim como se fosse na plataforma e o povo, meu irmão, milhares de pessoas. Por que eu sei que tinham milhares de pessoas ali? Porque a Bíblia diz que subiu o número dos discípulos no final dessa história para 5.000 homens. Meu Deus, muita gente ali. O Pedro colocou o cara embaixo do braço e eles falaram: o que aconteceu? Como que esse cara está andando? O que aconteceu? Que milagre explica? Olha a explicação do Pedro. Atos 3,16. Pela fé em o nome de Jesus. Meu Deus do céu, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu, o nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Eu acho lindo isso. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. É essa a explicação que o Pedro dá para todo mundo. As pessoas meu irmão, por isso que eu digo que a gente tem que pregar é Cristo. A igreja tem que pregar Cristo e este crucificado. Amém, queridos? O povo vai vir. A gente não precisa maquiar a igreja. A gente não precisa de nada disso. A gente só precisa pregar Jesus, o nome dele, e as multidões virão. Agora escuta bem. Por causa disso nós sabemos, o Pedro e o João foram presos. Foram prestar depoimento. O que aconteceu? E eles ficam perguntando o que aconteceu. Olha o que eles perguntam. Atos 4:7. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? No versículo 10, o Pedro responde: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vocês. Quem está me entendendo? Meu Deus, é tremendo isso. Como que a igreja primitiva entendeu isso? O nome curou ele, o nome de Jesus. Agora olha só, irmãos, eles vão tentar parar o evangelho. Escuta, se alguém conseguir parar, não é? Eu acho que nossa geração não tem falado muito sobre o nome. E sabe que isso é obra de Satanás. Irmão, nessa pandemia, foi muito bom para mim a pandemia. Foi o tempo que eu mais estudei na minha vida. Agora escuta bem, eu me frustrei, eu vou dizer para vocês, no sentido assim: rapaz, eu vou assistir tanta pregação. Irmão, sabe o que eu descobri? Que pouca gente prega sobre Jesus. Eu não vou falar do que se prega porque eu não quero ofender ninguém aqui. Mas, irmãos, muito pouco a respeito de Jesus. Sobre o nome de Jesus, eu acho que eu não ouvi nenhuma pregação sobre o nome de Jesus. Sobre redenção, sobre substituição, sobre nada disso, eu não ouvi nada disso. Irmãos, que evangelho é esse? Não é? Então veja bem, o Pedro, ele diz, foi o nome. Aí os caras vão falar assim, olha, Atos 4:17 e 18. Para que não se divulgue mais entre o povo o evangelho, ameaçamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Obra de Satanás, não fala mais do nome dele. Proibido falar o nome de Jesus aqui. Quem falar o nome de Jesus aqui vai morrer. Satanás sabia que se eles ficassem ensinando sobre o nome, falando sobre o nome, eles entendendo o poder do nome, o poder da procuração, eles iam revolucionar o mundo. E, irmãos, aqueles homens dirigidos por Satanás deram uma ordem: vocês não podem pregar sobre o nome de Jesus para homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Te prometo que está escrito na sua Bíblia. Irmão, Satanás já proibiu essa geração. Já proibiu. Porque vocês estão aqui ligados, ó. Vocês estão ligados. Todo mundo ligado. Mas, irmão, tem muita gente aí que vai para a igreja só para ouvir coisas assim. Ó, tá vendo? Irmãos, e o cara não conhece Jesus, ele não conhece Jesus. Ele sai de lá acelerado.
Legal, eu consegui. Tem base bíblica nenhuma nisso. Essa geração parou de pregar o nome de Jesus. Satanás enganou essa geração. Agora olha só, irmãos, os discípulos entenderam. Porque foi o primeiro milagre que os discípulos, que eles falaram assim, cara, funciona, é incrível. Eu coloquei, rapaz, eu mandei o só, eu nem toquei no cara. Eu só falei para ele, levanta. E o cara levantou. Cara, é fantástico. Aí eles vão orar. Olha a oração dos discípulos. Atos 4, 29 e 30. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Ameaça de não pregar. Se vocês pregarem em nome de Jesus, vocês vão morrer. Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, pelo teu nome, pelo teu nome. Eles entenderam. Só nos dá coragem para falar do teu nome. E quando eles entenderem, faz os milagres que eles precisam. É só isso que nós te pedimos agora em nome de Jesus. Que tremendo. Aí, irmão, olha o que aconteceu. Eles voltaram a pregar o nome. E sabe o que aconteceu? Eles foram presos novamente. E agora a polícia prende eles de novo. E eles falaram assim, Atos 5, 28. Nós não vos admoestamos expressamente que não se ensinasse sobre esse nome. O desespero dos caras era com o nome. Diga assim, eu vou aprender sobre o nome. Pode dizer, eu vou aprender sobre o nome. Diga, eu vou usar minha procuração no nome. Diga, eu vou conhecer o meu Senhor. Vou conhecer a autoridade que Ele tem. Vou entender isso na palavra. Toda a autoridade que Ele tem. E último lugar, irmãos, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Não só na oração, quando você ora em nome de Jesus, é como Jesus estivesse orando. Não só na cura, quando você ordena a cura, porque Ele já levou sobre Ele, irmãos. Isso não é uma promessa. Uma promessa muito linda. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Deus o fez enfermar para que pelas suas pisaduras eu fosse sarado. Isso não é promessa, irmão, isso é um fato. Diga aí, já aconteceu. Então quando eu chego lá em nome de Jesus, eu me aproprio disso, desse fato. Irmãos, a doença tem que sair, quem está me entendendo? Aleluia. E terceiro e último lugar, na expulsão de demônios. Atos 16, 16, vamos ler rapidão. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, não à moça, ao espírito, em nome de Jesus Cristo. Diga em nome de Jesus. Dá um grito aí, em nome de Jesus. Ele disse, em nome de Jesus, eu te ordeno, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Meu Deus do céu. Irmão, olha aqui para mim, ó. Só concentra aqui, não perde isso. É porque a incomodação é por causa do nome. Quem está entendendo? O diabo quer que você distraia por causa do nome. Irmão, o apóstolo Paulo dá uma ordem. Agora veja bem. Por causa daquela libertação, nós sabemos que eles foram presos. Ele e o Silas, não é? Foram presos. E quando eles estavam ali presos, não é? A Bíblia diz que, olha só, irmãos, meu Deus do céu, eu acho tremendo isso. Eles estavam orando e cantando louvores a Deus com a costa toda arrebentada. Eles receberam chicotadas, não é? Naquele dia que eles foram presos. Estavam tudo arrebentado. Meia-noite, eles estavam orando e cantando. A Bíblia diz que houve um terremoto, aleluia. Houve um terremoto e todas as celas se abriram. As pessoas foram libertas. E aí o carcereiro pensava que todo mundo fugiu, ele queria se matar. Mas aí olha só o que aconteceu, irmão. Atos 16, 31, responderam-lhe. Não, aí o carcereiro queria se matar. E ele falou assim,
O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí sim, Atos 16, 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então presta bem atenção. Aquele mesmo nome que expulsou aquele demônio estava agindo na prisão. Quando eles estavam orando, com certeza, irmão, eu posso ouvir aquela oração do apóstolo Paulo, invocando o nome de Jesus. Irmãos, e ele começou a invocar de uma forma tão forte que ele sentiu aquela confiança de que ele já tinha recebido a bênção. E mesmo dentro da prisão, ele já começou a adorar. Vocês estão me entendendo ou não? Meu Deus. Às vezes eu vejo assim, a oração do crente, não é o caso de vocês. É uma oração tão desesperada de derrota. Irmão, isso não é uma oração de fé. Sabe, é uma choramingação. Parece que a pessoa pensa assim: Deus vai ter pena de mim porque eu estou chorando. Irmão, Deus ele é o juiz, ele é o justo juiz. Então não é uma questão de lágrima. Não estou dizendo que você não pode chorar, mas é uma questão de direito. Eu sei o meu direito na palavra. E eu estou vendo Paulo orando o nome de Jesus e tomando posse de tudo aquilo que ele tinha já nas mãos. Irmãos, eu creio que ele começou a entender: Pai, já aconteceu, eu já recebi. Porque a Bíblia diz, não é? Se eu orar crendo que eu já recebi, então é meu. E aí, irmãos, ele começou a adorar igual Jesus: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Irmão, o que aconteceu? Um terremoto, olha. É o cara da sonoplastia, aleluia. Só que está errado, né? Aconteceu um terremoto. E aí, irmãos, que coisa tremenda. O homem se converteu pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Eu quero que você ore também. Aleluia. Isso aí é uma manutenção no ar-condicionado, que não era para esperar agora. Por isso que eu estou dizendo que depois a gente procura quem que a gente vai. Mas está perdoado, né? Mas coloque a mão no seu coração, irmãos, eu quero orar por você. Ok? Pastor, eu não sou perfeito, e agora? Nós somos dois. Mas você nasceu de novo, você é filho, você foi batizado com ele. Aí o apóstolo Paulo diz que o batismo representa a morte. E quando nós saímos das águas, representa a ressurreição. Você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo. Você está sentado com Cristo nos lugares celestiais à destra de Deus. Você é um embaixador aqui, é? Então você tem o nome. Você tem o direito de usar essa procuração. Você pode orar no nome, porque é como se Jesus estivesse orando. Você pode e deve colocar a mão sobre os enfermos. Há alguém entre vós doente? E o apóstolo Tiago diz para colocar as mãos sobre os enfermos. E ele diz que a oração da fé em nome do Senhor curará o enfermo. Se tiver cometido pecado, ser-lhes-ão perdoados. Aleluia, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Então você tem esse direito. Então coloque a mão no seu coração. E eu quero orar em nome de Jesus. Corre aqui o louvor rapidão, bem rapidão. Corre o louvor aqui. Vamos cantar essa música do nome de Jesus, porque eu quero orar por você no nome de Jesus. E eu quero que você ore também. Eu quero que você pegue a sua procuração. Pode ser que ela esteja toda amassada, de tanto que ela não é usada, toda dobrada, mas ela não perdeu o valor. É como uma nota de 100 reais, toda amassada, jogada na lama, mas ela continua tendo o mesmo valor. Pegue a sua procuração na sua mão nessa manhã. E nós vamos orar em nome, nós vamos invocar esse nome, que é sobre todo nome. O nome do nosso Rei, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome que venceu o diabo, a morte e o pecado. O nome que não está lutando, porque já venceu, já assentou. Ele está assentado, porque a missão já foi cumprida. E Ele nos deu o nome, para nós continuarmos a missão, para nós levarmos o evangelho àqueles que estão perdidos. Toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado.
E eis que eu estou convosco, através do meu nome, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Comece a orar agora, comece a apresentar diante de Deus. Nada tendes, porque até agora nada pediste em meu nome, não da maneira correta. Comece a orar, ore no nome de Jesus. Se tem alguma doença, coloque a sua mão sobre essa doença. Ordene no nome de Jesus que essa doença saia da sua vida. Se tem uma obra de Satanás impedindo, atrapalhando você, ordena no nome de Jesus. Está atrapalhando o seu casamento. Quem tem que sair da sua casa é o diabo e não você. Comece a orar, igreja. Comece a ordenar, a igreja. Comece a usar a sua procuração, igreja. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de... Olha aqui para mim rapidão. Tem alguém aqui, não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui, eu creio, eu senti isso no meu espírito, que você tem alguém que você ama muito e que precisa realmente ter um encontro definitivo com Jesus. Não levante a mão. Aí eu lembrei da conversão do Hudson Taylor. Quem já ouviu falar do Hudson Taylor, o missionário na China? Meu Deus, meu Deus. Esse homem, eu quero conhecê-lo no céu, não é? Meu Deus do céu, que homem foi esse Hudson Taylor? Não é? O evangelho, na verdade, tem essa força na China que tem hoje, ainda que seja subterrâneo, né? As igrejas escondidas, o trabalho do Hudson Taylor. Mas escuta bem, o Hudson Taylor estava desviado, perdido no mundo. E a mãe dele orando por ele. E aí ela estava em outro lugar. E aí veio aquele peso de oração sobre ela. Ela estava em outro país. Na hora ela parou tudo o que ela estava fazendo. Ela entrou no quarto dela e começou a invocar o nome de Jesus sobre o Hudson Taylor. Naquele exato momento, o Hudson Taylor estava na biblioteca do pai dele, procurando um romance para ele ler. Naquele exato momento, aí ele viu um livreto que falava da cruz de Cristo. Ele pegou por curiosidade e começou a ler aquele livro. E ele terminou de ler o livro. E naquele momento ali ele se prostrou, chorando copiosamente, entregando a vida a Jesus, uma conversão radical, que mudou muitas vidas depois. Mas quando a mãe dele voltou de viagem, ele saiu correndo para avisar a mãe dele. A mãe dele, ele já era um homem. E ele saiu correndo para falar para a mãe dele o que aconteceu. Mãe, eu preciso te falar o que aconteceu. Aconteceu uma coisa muito extraordinária comigo. Eu tenho que te contar. Ela disse, filho, não precisa me contar. Eu já sei. Aí ele disse, quem lhe contou? Jesus. Ele me contou que teria um encontro com você. Meu Deus. Não desista, irmão. Agora o que você tem que fazer? Para de chorar. Meu filho. Satanás, em nome de Jesus, minha procuração, larga o meu filho, larga o meu irmão, larga minha irmã, larga minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas para Jesus. Nome, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um, hoje e para sempre. Abraão, o que foi? Você parece tão triste.
Amanhã é dia das crianças, só que eu acho que todo mundo esqueceu. Oh, não chore não, bebezinho. Oh, não chore. Nossa, que brincadeira chata, mano. Com certeza você também era desse jeito quando você tinha essa idade. Aposto que você também gostava muito daqueles videogames barulhentos. Não, mas vocês não vão brigar por causa disso não, né? Oi, gente! Como estamos hoje? Todo mundo tá bem, menos o Abraãozinho. Ah, o que foi, Abraão? Ele me zoou. Ele te zoou por quê? Ele tava chorando que nem um bebezinho. Mas por que você tava chorando que nem um bebezinho? Porque eu acho que todo mundo esqueceu do dia das crianças. Claro que não, nós não esquecemos. Amanhã é o dia da criança. E a gente vai lembrar algo muito, muito top, que é a Declaração dos Direitos da Criança, gente. Isso é ótimo. Vocês estão super, super felizes para isso? Para ter isso? E olha, hoje nós temos uma pessoa muito top, a tia Rita, para nos ajudar a celebrar. Que legal! Então, tia Rita! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sim! Tudo bem com vocês? Olá, hoje eu tô aqui porque é um dia muito importante. Amanhã a gente vai celebrar o Dia da Declaração dos Direitos da Criança. Esse documento assegurou às crianças o direito à alimentação, ao amor e à educação. Por causa disso, hoje nós preparamos para vocês um dia muito especial, muito divertido, cheio de brincadeiras e cheio de novidades. Quem tá preparado para brincar aí? Eu! Vamos perguntar pro pessoal lá de casa, quem tá preparado para brincar aí, pessoal? Então vamos lá, preparei uma gincana muito legal pra gente fazer hoje. Quem será que vai ganhar? O time das meninas? Ou o time dos meninos? O time dos meninos tá animado. E aí em casa, é o time dos meninos que vai ganhar ou o time das meninas? Então agora eu vou precisar da ajuda da professora Esther, que vai trazer a ficha com a nossa primeira tarefa dessa gincana. Essa primeira tarefa chama-se Quem Disse Isso? E é assim, eu vou dizer frases importantes da Bíblia. E vocês vão ter que dizer quem disse essa frase. Então, a gente vai começar tirando um par ou ímpar para ver quem vai responder primeiro. Vamos lá? Tá. Cristina e Joshua. Par. Tá, a gente é ímpar, né? É, ímpar. 1, 2, 3 e... 7 é ímpar. Então, eles começam. Vamos lá. Abraão e Joshua, atenção, vocês estão representando os meninos que estão em casa. Quem disse a seguinte frase? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem Jesus. Disse? Jesus! Aplausos para os meninos! Muito bem. Meninas, vamos lá. Quem disse a seguinte frase? Produzam as águas cardumes de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Deus, o Pai. Muito bem! Ponto para as meninas! E aí, acertei! Vocês estão acertando? Vamos lá, continuando. Próxima pergunta para o time dos meninos. Quem disse? Fala, porque o teu servo ouve. Quem disse isso? Jesus! Não. Era Maria. E Tá os bom. meninos acabaram de perder um ponto. Não era Maria, não era Maria. Agora a gente, né? Quem foi que disse essa frase? Foi o menino Samuel. Ponto para as meninas! 2 para as meninas, A gente vai ter que para os fazer um meninos. negócio. Próxima Eu proponho a frase, gente quem dar um foi pouco. que disse? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O diabo. Muito bem! Ponto para as meninas! Agora, mais uma chance para vocês, meninos. Quem é que disse? Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Não foi aquele... Vixe. Mano, não foi aquele cara... que eu esqueci o nome dele, mas era o High Priest lá. Esqueci o Vou nome. repetir. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ai, eu sei. Ah, eu lembro. Foi o Abraão. Muito bem, ponto para os meninos!
Mas nessa Mas a Jair tá primeira perdendo. tarefa, quem saiu na frente foi as meninas! E nós terminamos o nosso game nessa gincana com a vitória das meninas! Mas os meninos merecem uma salva de palmas! Muito bem, pessoal. A gente se divertiu, a gente brincou, foi um dia muito diferente. Mas o que nós não podemos esquecer? Qual é a importância do dia de amanhã? É o Dia das Crianças, que homenageia as crianças. E por Passou conta aquele disso, documento importante foi lá. criado um documento muito importante. Qual é o nome desse documento? Direito Declaração dos Direitos da Criança. E ele assegura a todas as crianças o direito à alimentação, amor e à educação. E também tem a Constituição Constituição de Direitos das Crianças e Adolescentes, que é ECA. Isso mesmo. Mas a gente não vai celebrar agora. A gente vai celebrar a Declaração dos Direitos da Criança. Tá? Então Jesus disse: Deixe vir as minhas criancinhas, pois o reino de Deus é para quem for igual a elas. Deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Jesus a chamou pra perto dele, colocou no colo e acolheu. Deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Os discípulos a repreenderam, mas Jesus os advertiu. Deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Pois elas é o reino dos céus. Pois elas é o reino dos céus. Quem não se torna como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Elas são cheias de esperança, refletem a virtude de Deus. Quem não se torna como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Elas são cheias de esperança, refletem a virtude de Deus. Refletem a virtude de Deus. Refletem a virtude de Deus. Então Jesus disse: Deixe vir as minhas criancinhas, pois o reino de Deus é para quem for igual a elas. Você sabe por que Jesus falou isso? Criança fala a verdade. Criança gosta de aprender. Criança é inocente. Criança te ama do jeitinho que você é. Se alegra com coisas simples. E se faz algo errado, não demora para pedir perdão. Eu sou uma criança Pequena e talvez frágil, mas eu sinto o amor de Deus em mim. Eu oro. Eu brinco. Eu louvo a Deus. Eu amo a minha família. Eu não sou um acidente. Deus me fez com muito carinho e cuidado. Por isso eu sou especial. Você também é especial. Você é amado. Você é único. Você é mais que vencedor. Nunca se esqueça disso. Feliz Dia das Crianças! Eu amo Jesus porque Ele é o Filho do Deus vivo e me amou primeiro. Eu amo Jesus porque Ele é lindo. Ele me guarda, Ele me protege, Ele é santo. Eu amo Jesus porque Ele é meu amigo. Eu amo Jesus porque Ele é meu amigo. Beijo, tchau. Eu amo Jesus porque Ele morreu por mim.
Jesus é o ar que eu respiro e sempre está comigo no meu coração. Eu amo Jesus porque ele é meu melhor amigo. Porque ele é sensacional. Eu amo Jesus porque ele é maravilhoso. Eu amo Jesus porque ele me amou primeiro e deu sua vida por mim. Ele me faz sorrir e quando eu conheci ele mudou minha vida e da minha família. É o ar que eu respiro e quando ele entrou na minha casa, ele restaurou a minha família. De hoje é porque eu amo Jesus. Por que você ama Jesus, Catarina? É por causa que ele morreu por nós e também eu sou muito grata a ele. Eu amo muitíssimo ele. Isso mesmo, Catarina. E além de tudo isso, ele nos abençoou com uma família que nos protege e nos cerca de muito, muito, muito amor. E por isso, eu amo Jesus! Porque ele me criou para ser dele e eu amo servi-lo. Eu amo Jesus porque ele me fez ser mais semelhança dele. Pois porque ele é o nosso melhor amigo. Pois porque ele morreu na cruz por mim e me fez livre. Eu amo Jesus porque entendo que ele é filho de Deus e morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Eu amo Jesus porque ele é minha maior referência de amor. Eu amo Jesus porque ele é lindo e morreu na cruz por nós. Porque ele é meu Senhor, meu Salvador e morreu na cruz por mim. Tá bom. Eu amo Jesus e ele faz muito feliz. Eu amo Jesus porque ele me amou primeiro. Oi, Jesus, porque ele morreu por mim. Eu amo Deus porque ele morreu por mim. Ele é maravilhoso, gente, é sério, ele é muito maravilhoso. Eu amo Jesus porque ele me amou e ele é muito bom. Eu amo muito a Deus porque ele fez todas as coisas. Porque ele me fez ser mais semelhança a Deus. Eu amo Jesus porque ele me amou primeiro e morreu na cruz por mim. Eu amo Jesus porque ele deu a vida por mim. Eu amo Jesus porque ele é um amigo para todas as horas. Eu amo Jesus porque ele me protege por trás da minha família. Eu amo Jesus porque ele entregou sua vida por mim e me salvou. Eu amo Jesus por causa que ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele que é nosso Salvador. Eu amo Jesus porque ele morreu na cruz por mim, derramou seu sangue por mim e perdoou os meus pecados. Eu amo Jesus porque ele é meu Salvador. Aqui o Almirante Aron, professora Esther. Feliz Dia das Crianças! Quantos missionários temos assistindo hoje? Vocês já são missionários e no futuro Deus vai mandar você por muitos países para evangelizar. Amém. Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Tchau, tchau! Vocês ainda estão aí? Ainda estão? Próxima semana, vamos ver como Joshua vai ter essa batalha contra quem? O vermelhinho e o parafuso. Ai, 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 ai. Vocês vão querer perder.